Olá, tudo bem? Aqui é a Lara da Rádio Jovem Protagonista e hoje nós estamos aqui para poder entrevistar o dono da creche Caritas, Evandro, e estamos aqui com Pavni. Com a Lívia. Gabriela. E Alex. E vamos começar. Como nasceu a Casa Caritas e qual era o propósito inicial há 50 anos? Primeiro, uma grande alegria estar com vocês, né? O pessoal jovem, parabéns pela iniciativa. Essa garrafa na frente. Aí. Então, Tá vendo aqui, né? obrigado aí pela presença. Mas aí ficou mais na frente ainda, Marcos Paulo. Pode ficar aqui assim. Aqui? Vai ficar na frente da câmera deles lá, não? Acho não. Nossa, mas que garrafa. Aí, tá bom. O Alex Então é uma grande alegria, né? Estar participando com vocês aqui da Rádio Jovem. E a gente agradece e também parabeniza a iniciativa. Excelente iniciativa, né? Isso é muito importante. Comunicação é tudo. E primeiro, a gente não é, na verdade, o dono da creche, a gente é um voluntário, nós somos um dos diretores, né, da Associação Caritas. A gente tem contato com o CAR desde 1998, 99, então já são 26 para 27 anos. E esse ano, muito apropriadamente, o Caritas está fazendo 50 anos, né, que é o Jubileu de Prata aí. E quando iniciou lá atrás, quando foi uma iniciativa, né, do Senhor, a fundação e o início das atividades da Associação Espírita Caritas, ela veio com o propósito principal de auxiliar a comunidade. Então ela nasce de uma iniciativa, né, de apoio à comunidade, né, de estar vinculada principalmente a esses processos de atendimento. Então, desde o início, a associação tem uma vocação, que é essa vocação de fazer o bem, né, de acolher as pessoas, de trabalhar aí com a comunidade no sentido de orientá-la e ficar de portas abertas. A gente fala que a nossa associação até hoje mantém essa tradição de ter as portas abertas à comunidade, seja quem seja. Hoje, a instituição Seu Jubileu de Prata, o que representa essa marca para você, para a comunidade de Passos? É uma conquista, né? Porque as organizações devem e precisam se perpetuar no tempo, mas nem todas conseguem, né? Nós temos estatísticas, tanto na área empresarial como em outras situações, de organizações que não conseguem se perpetuar ao longo do tempo. E fazer 50 anos é um marco, né? Para nós é uma grande alegria, que além de consolidar um trabalho iniciado há tanto tempo, demonstra que existe aí um anseio, existe uma expectativa e existe uma participação da comunidade em auxiliar e manter uma instituição dessa envergadura. Então, para nós é uma alegria muito grande poder comemorar 50 anos. A Casa Caritas mantém inúmeros projetos sociais. Poderia citar alguns que têm maior impacto direto na vida das pessoas e da comunidade no geral? O grande projeto, o maior deles, sem dúvida nenhuma, é a creche. Então, a instituição lá, desde o início, queria ter uma estrutura, uma empresa, uma organização que pudesse auxiliar as crianças. E nada melhor do que uma creche. Então, a creche é o maior projeto que a gente mantém hoje, porque são um número grande de crianças, né, de pessoas envolvidas, e hoje associada aí ao município, né, através da Secretaria de Educação, ela presta um serviço inestimável às famílias, né, e às crianças da nossa comunidade. Mas nós temos pelo menos mais 25 a 30 projetos que a associação mantém todos os meses. Por exemplo, nós temos distribuição de cestas básicas para em torno de 150 famílias todo mês. Nós temos projetos de visita, né, ao domicílio, em domicílio, para atender às necessidades mais urgentes da população. Nós temos na própria creche, na instituição, nós temos trabalhos de sábado, por exemplo, café da manhã, que a gente oferece à comunidade. Nós temos depois a sopa, também é no final da tarde. Nós temos a distribuição de alimentos, como falei, e nós temos projetos educativos, né? Projetos educativos tanto na instituição, na associação, todos os dias, como também projetos educativos online. Então nós temos hoje, através das mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, nós temos palestras, nós temos orientações,
E nós temos um trabalho muito grande, que depois nós vamos estar também conversando sobre isso, né? Que é a questão do Setembro Amarelo, que é a questão que envolve a saúde mental. Então são inúmeros projetos. E a gente deixa a casa aberta para todos aqueles que quiserem participar, como voluntários, como participantes, né, desses projetos, que são todos muito bem-vindos. A creche em tempo integral atende quantas crianças? Quais são os maiores desafios e alegrias desse trabalho? Hoje a gente pode falar que são em torno de 150 crianças, né? Às vezes oscila um pouco. Os desafios são muito grandes, porque através da Secretaria de Educação a gente tem as verbas municipais, né, que ajudam muito a contratação de professores e uma série de recursos que são utilizados para manter a estrutura, que não é pequena. Porque você sabe, uma creche não é só a educação que é dada, né? As crianças ficam praticamente o tempo integral, né, de manhã e à tarde. E a gente oferece em torno de 5 alimentações, então café da manhã. Quase duplica o número, né? 300 alunos. É como se fosse 300 alunos, porque aí você tem o contraturno, então tanto de manhã quanto à tarde, e nós temos aí a alimentação dessas crianças, o cuidado, a higiene, o banho, né? Desde os menorzinhos até o maiorzinho. Então você oferece, além da educação, o alimento e outras questões mais, né, necessárias para a educação. E a creche precisa se manter. Então, a Secretaria de Educação ajuda muito, claro, com as verbas, mas a gente fala que são verbas carimbadas, né? As verbas que vêm do governo, ela tem um destino. Então, imaginar, se é uma verba para contratação de professor, você tem dinheiro sobrando para contratar um professor, por exemplo, mas você não precisa, você não pode usar aquela verba para outra coisa. Então, às vezes, surgem dificuldades em outras áreas. E aí a gente precisa fazer campanha, precisa fazer uma série de eventos para manter aquela estrutura funcionando. Então, é uma grande alegria nós termos a creche, né, como a nossa joia preciosa, mas é também um grande desafio de todos os colaboradores voluntários para mantê-la em funcionamento. De que forma a comunidade pode ajudar a manter esses projetos, já que a maioria dos recursos vem de donativos? E quais são os canais e locais que podemos ajudar? Então, todos são bem-vindos, né? Pode ajudar, na verdade, com qualquer coisa, né? Por exemplo, nós temos o Bazar, até esqueci de falar, um dos grandes projetos, nós temos o Bazar que funciona todos os dias, né? De manhã à tarde, de segunda a sexta. Até nem tenho certeza se sábado de manhã também, mas funciona lá direto. E aí o que é interessante? Vocês podem, as pessoas que quiserem, podem doar, por exemplo. Doar roupas, doar alguma coisa em casa que não usa mais. Então, há tantas as doações, né, que é uma coisa muito bem-vinda. A questão das cestas básicas, então as pessoas querem ajudar, não quero doar nada, mas eu quero contribuir com cesta básica. A hora que quiser e quando quiser. É sempre bem-vindo. E também, claro, com dinheiro. Às vezes a pessoa não quer comprar cesta, não quer comprar um donativo, ela pode, através dos nossos Pix, né, que depois vocês vão divulgar aqui através do canal, né, de vocês, tem lá um Pix oficial da Associação Espírita Caritas para que possa ser doado. E a gente faz sempre uma prestação de contas. Então a pessoa não precisa ficar preocupada, eu estou fazendo uma doação, eu estou dando um mantimento, será que isso vai chegar na pessoa devida? Sim, porque lá na creche, na associação, nós temos assistente social, nós temos psicólogo, nós temos uma equipe que fica por conta para fazer as visitas. Então, por exemplo, nós temos aí 150 famílias que são atendidas pela cesta básica. Elas são visitadas. Pode acontecer que uma determinada família não vai precisar mais. O marido conseguiu um emprego, ou a mulher está trabalhando, o filho está trabalhando e agora eles já estão menos vulneráveis. O que a gente faz? A gente redireciona aquela cesta básica para uma outra família que precisa mais. Então a gente faz uma pesquisa, que é uma pesquisa social, feita pela assistente social, a pessoa capacitada, para realmente identificar onde é que estão as dificuldades. E aí a gente leva o mantimento, o donativo, a doação. Então, todos são bem-vindos, as portas estão abertas. Quanto mais ajuda, contribuintes e voluntários nós tivermos, melhor. Na sua visão, qual foi o momento mais marcante da história da casa até hoje? Quando se envolve a caridade para com os mais necessitados? A gente pode falar que exemplos marcantes a gente tem muitos, né? Mas particularmente o que eu vivenciei foi quando nós começamos a trabalhar com a Mocidade Espírita Caritas. Então nós trabalhamos com os jovens, e às vezes até menos do que jovens, lá seus 11, 12 anos, até 18, 19, até 20 anos. Então nós tínhamos uma equipe de jovens em que nós fazíamos, né, visitas e fazíamos as campanhas. Então tinha campanha do quilo, campanha do alimento, campanha do agasalho, né? Então eram várias atividades durante todo o ano com todos esses jovens.
E nós tivemos um bairro aqui dentro de Passos, né, lá pelo 2000, 2001, 2002, que nós passamos a fazer uma visita todo domingo de manhã. Então nós íamos nesse bairro, né, que era praticamente uma rua, um beco, e a gente levava lá a palavra, né, as reflexões do Evangelho, fazíamos um estudo e fazíamos no final uma sopa. Então nós começávamos lá todo domingo às 9 horas da manhã até meio-dia. Quando chegava meio-dia, nós já tínhamos uma da casa de apoio, em que as mulheres, as meninas e os meninos também estavam fazendo a sopa. Então ao meio-dia nós encerrávamos as atividades e nós entregávamos a sopa, né? Foi uma alegria muito grande. Para mim, foi um dos projetos mais prazerosos e momentos mais marcantes que eu passei dentro da associação. Foram esses anos que nós ficamos atendendo esse bairro, tanto com, né, a orientação, também como com o alimento. Foi muito bom. O que o senhor considera mais transformador? O auxílio material imediato ou o acolhimento humano, através do diálogo fraterno? Há sempre o atendimento humano e o diálogo fraterno, né? O alimento é muito importante, né? Que diga quem já passou fome, né? Então, o alimento ele atende uma necessidade imediata, uma necessidade orgânica, uma necessidade fisiológica. Mas o alimento não transforma, né? Ele transforma no organismo em energia, né? Mas a transformação do ser, ele vem através de uma orientação humana. Então, nós devemos, precisamos e podemos ser impactados. As nossas vidas são muito importantes, são valiosas, né? E aquele que cuida de nós, né, que está lá em cima ou aqui embaixo, ou dentro, né, está em todo lugar. O desejo desse Pai que nos ama é que nós nos tornemos pessoas melhores, né? Tornar pessoas melhores dentro das virtudes essenciais da vida, né? Desde a honestidade, a verdade, né, quanto o companheirismo, o respeito, o amor ao próximo, né? E principalmente de você se perceber e sentir que você tem valor e é o protagonista da tua existência. Em suma, tudo na sua vida depende de você. Então, essa orientação, esse atendimento fraterno, de atender as pessoas em situações vulneráveis, ela é importantíssima e ela pode e deve ser transformadora. Esse é o grande trabalho da associação. Muitos alunos da nossa escola são ex-alunos da creche, da Casa Caritas. Como é para vocês verem essas crianças crescerem hoje, se tornarem jovens e continuam sua trajetória aqui na comunidade escolar? É uma grande alegria, e é o que nós falamos, né? Mais do que o alimento, né, é dado aí a orientação, a educação a essas crianças, e o que todos nós esperamos é que elas cresçam, né, se tornem cada vez melhores e mais felizes e produzam frutos. Então, ver essas crianças, né, ou essas meninas, esses meninos, se tornarem jovens dentro de uma caminhada de progresso, né, de iniciativa, como projetos dessa natureza, né, que novamente eu parabenizo, são projetos muito bons, né, utilizados os recursos da inteligência, né, e da mídia e da tecnologia para a gente levar a comunicação e para a gente ter também o aprendizado de como fazer isso. Então é muito importante e a gente fica muito feliz, né, de perceber que essas questões estão avançando, né, e que elas produzem frutos. Então a gente de novo parabeniza vocês e ficamos muito felizes com essas notícias. O mês de setembro é dedicado à valorização da vida. Como você enxerga a importância dessa campanha para a sociedade atual? Bom, é importantíssimo porque os números não mentem, né? Nós temos sofrido. Então hoje, em qualquer mídia, em qualquer notícia, você vai constatar que os números são preocupantes quando a gente fala da saúde mental, né? Quando a gente vai falar do estresse, quando nós vamos falar das doenças relacionadas ao trabalho, quando nós vamos falar dos desequilíbrios emocionais, das questões que envolvem, por exemplo, o desânimo, a depressão. Então, são todas situações que todos nós estamos envolvidos. Então, quando a gente traz um tema como esse, dentro de um mês específico, que é o setembro, né, para a gente trazer essa comunicação, essa problemática à tona, tem o objetivo, primeiro, de instruir as pessoas, né, de mostrar a questão e a gravidade do problema, e, acima de tudo, de organizar campanhas que venham a trabalhar esse tema. E claro que a gente não fica restrito só ao mês de setembro, né? No mês de setembro a gente reforça essa comunicação, a gente coloca mais pilha, né, como se diz na gíria, mas todo ano, né, durante os 12 meses do ano, durante os 2, 3, 4, 5, e constantemente a gente tem dentro da nossa associação a preocupação direta em relacionada à saúde e ao equilíbrio mental. É importantíssimo. A gente não pode deixar de falar sobre isso, de orientar sobre isso e de trabalhar para que as coisas melhorem.
Na experiência da Casa Caritas, de que forma o acolhimento e a solidariedade pode ajudar pessoas que passam por momentos de dor ou desespero? Deixando a porta aberta, né? Uma das coisas mais importantes que valem para todos nós aqui, né? Não tem quem não entenda essa questão, é o que a gente chama de rede de apoio, né? A rede de apoio é fundamental, ou seja, na hora que eu estou com um problema, na hora que eu estou vulnerável, na hora que eu estou mais triste, mais desamparado, eu preciso ter a quem recorrer. Então a primeira grande rede de apoio que precisaria funcionar é a família. Quando nós temos uma família mais numerosa, uma família completa, os participantes da família, os irmãos, né, os integrantes se apoiam e se ajudam. Então, se eu tenho um irmão mais velho que eu posso recorrer, se eu tenho um pai que está vivo, se eu tenho uma mãe que tem condições de me ajudar, é a primeira rede de apoio. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes eu não tenho essa rede de apoio na família. Então, eu preciso ter alguém. Pode ser um amigo, né? Pode ser uma pessoa mais velha, mais experiente, pode ser um profissional, né, que eu tenho. Vou conversar com um psicólogo, vou conversar com um terapeuta, vou conversar com alguém. E pode e deve ser as instituições. Então, essa escola aqui é uma grande rede de apoio. Se eu estou nessa escola e, de repente, eu estou passando por um momento de vulnerabilidade, eu tenho que falar com o meu professor, eu tenho que falar com a minha diretora, eu tenho que procurar alguém dentro da escola, né, a psicopedagoga, e dizer e contar para a pessoa: estou com dificuldade, estou com problema, eu preciso de auxílio. Então, a escola é uma rede de apoio. E todas as organizações, igrejas, né, templos evangélicos, budistas, protestantes, casas espíritas. Então, o Caritas se estabelece como uma rede de apoio. Nós lá mantemos as portas abertas 24 horas por dia, se precisar, né? Não tem como bater na porta meia-noite que não tem ninguém, mas eu tenho o WhatsApp do Caritas, né? Eu tenho o WhatsApp das pessoas. Então, a gente recebe, às vezes, mensagem de 11 horas, 11h30 da noite, uma mensagem de alguém que, de repente, está passando por dificuldade. A gente atende, se preciso, imediatamente. Então, essas instituições, e o Caritas é uma delas, não é a única, temos várias na cidade, né, que eu comentei, desde escola até outras instituições, elas precisam se estabelecer como rede de apoio, porque daí, no momento de vulnerabilidade, eu consigo buscar o auxílio. Então, quem porventura esteja nos ouvindo, né, as pessoas que participam aqui com vocês, buscar a rede de apoio, não ficar sozinho. Nós somos pessoas que trabalhamos no coletivo, né? Então, um precisa apoiar o outro. Hoje eu estou mais forte, eu te ajudo. Amanhã eu estou mais vulnerável, você me ampara. Você não deu conta? Eu não dei conta? Vamos chamar uma terceira pessoa, vamos procurar alguém mais experiente. Vamos organizar de uma forma que eu não me sinta sozinho. E ninguém está sozinho, né? Nós precisamos e devemos nos auxiliar uns aos outros. Muitas vezes, quem está em momento não procura ajuda. Que sinais devemos observar e como podemos dar apoio exitosa? A questão dos sinais nem sempre são visíveis, né? Quando você encontra uma pessoa que se machucou, né, cortou um braço, machucou uma perna, ou está andando de muleta temporariamente, ou está numa cadeira de rodas, isso é visível. É fácil você perceber que ela está com uma dificuldade, você fala, ajuda, né? Uma senhorinha que está com a compra do supermercado, né? Você vê que ela está tendo dificuldade de caminhar ou de carregar, você vai lá e ajuda. Então, uma dificuldade física, ela é visível, a gente enxerga. Uma dificuldade emocional, uma dificuldade mental, psicológica, ela não é visível. Não é olhando para a pessoa que eu vou enxergar que ela está com problema. Então, isso é um grande desafio. E quem está do lado, que às vezes conhece mais a pessoa, seria a primeira pessoa a identificar algum tipo de sinal. É uma variação no humor, né? É alguma coisa exagerada. Tem algumas pessoas, por exemplo, que começam a ficar alegre demais, né? A pessoa não é tão alegre assim. Mas por quê? Porque é uma defesa. Ela está forçando, né, uma alegria que ela não tem, aí força. Então quem está do lado começa a ter, às vezes, alguma diferença de humor. E o que é importante como amigos? Perguntar numa boa como é que você está, reparar, né? Oferecer ajuda mesmo que você não tenha certeza se a pessoa está precisando de ajuda. É aquilo assim, posso te ajudar? Você está precisando de alguma coisa? Ela pode até falar, não estou precisando de nada, mas estar aberto. Por quê? Porque numa hora de dificuldade, é o que eu falei, a pessoa tem que ter um canal aberto com você. Ela tem que confiar. E às vezes a gente não vai confiar em alguém na família, de repente não confia em alguém conhecido e pode confiar num colega de escola que está mais distante, uma pessoa de repente mais velha. Então é importantíssimo nós mostrarmos para as pessoas que estão passando por dificuldades e que às vezes estão numa situação de insegurança, estão com medo de procurar ajuda ou até vergonha, que não tenham.
porque isso não é demérito de ninguém. Precisar de ajuda não é algo que te coloca, nossa, a pessoa está... Não, pelo contrário, né? Você está mostrando que você tem uma confiança no ser humano, uma confiança na humanidade. E isso a gente precisa resgatar, para que todas as pessoas entendam que ela pode, ela precisa e ela deve procurar ajuda. Qual que é o papel da escutativa e da empatia no enfrentamento da depressão, e da ansiedade e da prevenção ao suicídio? Eu diria que é fundamental. E aqui cabe um alerta, né? A gente é preocupante se nós começarmos a ficar muito na questão virtual, porque a empatia e a escutativa ela é desenvolvida no contato presencial, principalmente, né? No contato humano. Eu sinto a energia da pessoa, consigo perceber sua respiração, eu consigo enxergar como essa pessoa está. No virtual, não. Nós somos amigos lá no Facebook, no canal, no WhatsApp, de repente nós estamos conversando, a foto que você tem lá no seu perfil não é sua foto de agora, né? E às vezes sua foto é uma foto trabalhada aí, né? Então você está lá todo bem, sorridente, mas você está conversando comigo e a sua cara é de choro, você está triste. E eu não estou ouvindo a sua voz, né? Porque você não está gravando um áudio. Então às vezes você está conversando comigo numa boa, é difícil desenvolver empatia contigo, por quê? Porque eu não estou te vendo, não estou te sentindo e não estou te percebendo. Então a empatia é algo que a gente constrói. E empatia, gente, pouca gente sabe, a empatia é uma espécie de inteligência emocional. E nós temos perdido essa inteligência. Os nossos contatos têm sido menores, a gente tem ficado mais recluso, a gente está muito no virtual, a gente às vezes não fica muito em contato. Então, quanto menos contato humano eu tenho, mais dificuldade eu tenho de desenvolver empatia. Empatia é isso aqui, estar junto, trabalhar junto, é estudar junto, é conversar, é sair um pouco do virtual e ir pro tete a tete, como se fala, face a face. Então, a empatia e a escutativa são fundamentais nesse processo. A pessoa que tem essa capacidade, o bom profissional, seja um psicólogo ou campoterapeuta, ele tem que desenvolver a escutativa e a empatia. Sem essas duas questões, a gente não consegue perceber e não consegue interagir com o próximo. Porque empatia é se colocar no lugar do outro. Eu te compreendo, eu te entendo, eu tenho paciência contigo, eu tenho paciência para te ouvir, eu tenho tempo para te ouvir, não aquela correria do dia a dia, não aquele oi, bom, tudo bem, como é que tá, como é que não tá. Então, tanto o processo empático quanto o de escutativa, ele exigem que a pessoa tenha uma inteligência emocional. E a gente pode conquistar isso. O profissional hoje no mercado de trabalho, que tem capacidade empática e que tem capacidade de escutar alguém ativamente, é um profissional contratado. Podem ter certeza. Hoje a gente tem carência de pessoas nessa área. Como podemos incentivar os jovens a falar sobre seus sentimentos sem medo de julgamento? Roda de conversa, é isso aqui. O processo mais eficiente que existe é conversar sobre, né? Reúne um pessoal, coloca o tema, emoções, por exemplo, né? Você pode usar um filme para fazer um suporte, que às vezes a gente gosta ou parte de um filme, como Divertidamente, né? Então você tem lá o filme lá da Disney, coloca trechos do filme e põe as pessoas para discutir, né? A emoção alegria, a emoção tristeza, a emoção raiva, a questão do medo. Então você estabelece lá temas, né, necessários e você conversa sobre. Porque aí, mesmo quem não se conhece, a gente não tem noção se a pessoa vai poder falar ou não vai poder falar. Numa roda de conversa, é um dos, claro que tem outras formas, né? Mas é uma forma muito prática, por quê? Porque você está colocando um tema e está conversando sobre. Quando a pessoa se sente impactada por aquela conversa, se ela veste a carapuça, como se diz, se ela se sente dentro daquela sintonia, ela fica mais à vontade de comentar sobre. Por quê? Porque é um assunto que está sendo colocado, né? E aí a gente coloca de uma forma mais tranquila. A outra forma que a gente tem é como nós colocamos no início. As pessoas desenvolverem a capacidade de ter empatia e de ter escutativa. Aí a pessoa percebe que você está disposto a ouvir sem julgamentos, ela tem confiança para se abrir. A gente não pode julgar, em hipótese alguma, o sofrimento de ninguém. Para nós, às vezes, que estamos numa outra situação, a gente pode olhar para aquela situação, mas como é que a pessoa está sofrendo com isso, né? É a mesma coisa criança. Criança chora por coisas pequenas, né? Às vezes é um brinquedo que caiu no chão,
né? Às vezes uma coisa que ela quer e não teve, e ela chora, né? O pai e a mãe não vai falar assim, nossa, mas o que está acontecendo com essa pessoa? Chorar por coisinha tão ridícula, mas ela é uma criança. E a gente tem que entender que todos nós ainda somos um pouco crianças emocionais e crianças mentais, né? O nosso corpo se desenvolve, fica grande. Bom, eu não, né? Não vou ficar grande nunca, já deu, né? Mas as pessoas crescem, ficam maiores, né? Você olha para a pessoa e fala assim, é um adulto. Será que é um adulto? Às vezes a mentalidade não é de um adulto. Tem os seus medos, as suas inseguranças, as suas fragilidades, os seus limites. Eu não sei, não estou no coração da pessoa. Então eu tenho que respeitar a dor do próximo. Eu nunca posso dizer assim, isso é coisa à toa. Não, depressão é falta de fé, você tem que rezar mais. Você tem que trabalhar. Não. Depressão é uma doença e ela pode atingir qualquer um. Não tem raça, não tem cor, não tem posição social, não tem idade. Então a gente tem que respeitar a dor do próximo. Quem passou por isso sabe, né, o quanto que é sofrido. Então a gente não pode nunca julgar. Fazendo dessa forma, nós vamos deixar as portas abertas para que as pessoas tenham mais confiança em procurar a gente e falar sobre assuntos que sempre são delicados. Mensagem à Casa Caritas gostaria de deixar para a comunidade escolar sobre a importância de valorizar a vida todos os dias, não apenas em setembro? Como nós dissemos há pouco, né? Realmente não pode ser só em setembro. E a campanha Valorização da Vida ela é muito boa, porque embora a gente tenha aqui momentos falar sim do suicídio, falar sim da desistência da vida, falar das questões que acontecem, mas o termo valorização da vida serve para todos. De repente eu não estou nesse processo de depressão e desânimo hoje. E aí a campanha Valorização da Vida serve para mim, né? Se é uma campanha que vai atingir só a depressão e o desânimo, eu posso falar assim, não, mas eu não estou desanimado, eu não estou depressivo, então não é para mim, né? Eu não estou desanimado, não estou depressivo hoje. Então uma campanha que valoriza a vida, ela serve em qualquer lugar, a qualquer tempo, a qualquer hora e para todo mundo. Por quê? Porque é um compromisso social que nós precisamos assumir. Então se a gente pode deixar uma mensagem, seria essa. Independentemente de quem você seja, a idade que você tem, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde que você mora, independe de qualquer coisa. Essa é uma bandeira que vale a pena levantar. É a bandeira da valorização da vida. Aí nós vamos valorizar a vida onde ela está. Que seja a vida do animalzinho, a vida do pet, do gatinho, a vida das plantas, a vida da natureza do nosso planeta, que sem ela a gente não vive, né? A vida de qualquer situação, principalmente a vida humana. Então a valorização da vida é uma mensagem que deve ser encampada e vivenciada todos os dias, não só em setembro, né, todos os dias da nossa vida. Quase encerrando, poderia compartilhar uma história ou exemplo que mostre como pequenos gestos de solidariedade podem ou transformar? Todo tempo e toda hora, né? Nós temos filmes sobre isso, nós temos mensagens, hoje a internet traz uma série de eventos em que aparece lá o mendigo ou alguém que está precisando de uma comida e alguém convida. Pessoas, por exemplo, que oferecem emprego, aqui em Passos já aconteceu várias vezes, histórias muito bonitas de pessoas que estão vulneráveis, às vezes desempregadas, sem condição, e aí um gesto pequeno, às vezes é oferecer um trabalho, né? Oferecer um trabalho mesmo, e hoje, graças a Deus, nós temos uma carência de trabalhadores, né? A nossa cidade, que é a nossa região, ela tem ofertas de empregos a todo dia, toda hora. Então, às vezes, você tem um conhecido, você tem alguém que fala, olha, tal supermercado, tal empresa está contratando. Um gesto, às vezes, de uma indicação, uma orientação, né? Um sorriso, um aperto, um abraço, né? Pessoas, às vezes, que estão encontradas a caminho de cometer um ato e que passam por alguém e recebem um sorriso, começam a conversar. A pessoa nem percebeu, mas aquele ato deixou a pessoa mais à vontade ou mais confiante para não provocar um ato, né? Ou alguma besteira, como se diz aí, né? Então, o que é muito importante? A gente entender que um ato, por mais simples que seja, ele tem um grande valor, né? Nós temos até lá a parábola do mestre, né, que fala o óbolo da viúva, né? Que é aquele pequeno dinheirinho que ela colocou em doação. Teve muito mais valor do que a grande quantidade, porque ela foi feita de coração, né? Foi feita com alma. Então, todo movimento nosso, quando ele é sincero, quando ele vem carregado com sentimento, com respeito, com amor, ele vai transformar. É uma semente que em algum momento vai fortalecer e vai frutificar. Então a gente não pode nunca subestimar um ato de caridade,
uma ação de caridade, porque elas de fato transformam a existência de muita gente. Legal, quando você falou de empatia aí, até ano passado o celular era liberado na escola. Né? Esse ano veio a lei que proibiu o celular para os alunos na escola. Sendo assim, igual a gente está vendo, alunos brincando, correndo, para cá, meio que cai no esquecimento. Eu dava um intervalo, por exemplo, cada um ia para o seu celular. E hoje a gente vê muito mais interação entre os alunos, interagindo entre si, brincando, jogando uma bola, conversando. O quanto que isso modificou, em questão de meses aí, né, de fevereiro para cá, o quanto que modificou um comportamento que antes estava quase que esquecido. E essa questão é muito importante porque eu lembro da minha infância, né? A gente tem, às vezes, num jogo de bola, numa interação com os outros, nossos momentos de frustração, nossos momentos de raiva, né? As nossas brigas. Então, isso precisa acontecer, porque a gente amadurece com essas questões. Né? Alguém que não vivencia isso, por exemplo, na infância, pode chegar na vida adulta e começar a se frustrar com relação a algumas coisas porque não conseguiu trabalhar algumas emoções. Então, é muito importante a interação e a empatia. Nós precisamos ter este contato físico e nós precisamos organizar eventos, atividades em que nós façamos juntos, para aprender a trabalhar juntos, né? Para reconhecer as limitações do outro. Tem gente que é mais lenta, tem gente que é mais rápida, e aí o mais rápido tem que ter paciência para esperar o mais lento, e o mais lento tem que fazer um esforcinho maior para chegar mais junto. Então, a gente sempre vai ter essas questões nas atividades em grupo, e elas são necessárias para fortalecer a nossa índole, o nosso caráter e as nossas emoções. A Casa Caritas acolhe todos, ou somente os seguidores dessa doutrina, no caso é espírita? Não, todos. É uma casa aberta, é ecumênica, né? A gente fala que a gente não tem uma característica religiosa, nós temos uma característica de assistência. É uma casa que atende todo mundo e toda hora, né? O fato de ter uma determinada religião, isso não impede a entrada de ninguém. É como uma igreja ou como uma escola, se fosse, né? Uma escola que fosse, sei lá, da igreja presbiteriana ou qualquer outra, né? Vai atender todos os alunos, independentemente, né, de crença. Então, a Casa Caritas é uma casa aberta. Qualquer um, qualquer hora, independentemente de crença, se acredita, se desacredita, se é de um jeito, se é de outro, né? Ela está permanentemente aberta para todos. Lá, inclusive, tem de tudo, né? Todos os tipos de pessoas e todos os tipos de crenças. E a convivência é extremamente pacífica e harmoniosa porque o que nos une é o objetivo de fazer o bem. Verdade, né? O motivo comum é a caridade. A Casa Caritas é uma creche, são instituições de filantrópicas da ONG. De onde vem esse recurso e o que vocês aceitam como doação? No caso da creche, muitos dos recursos vêm da Secretaria de Educação, né, que acaba funcionando aí como se fosse um CMEI, né? Mas grande parte dos recursos a gente tem que buscar, como foi feito na outra pergunta aí, os donativos, né? A gente faz campanhas, às vezes uma pizza. Agora fizemos recentemente o leilão do Caritas para arrecadação de fundos, né? Que foi muito bom. E os donativos, como eu disse, são de todas as espécies, né? Desde o alimento, no caso, né, para confecção das cestas, que você pode tanto doar a cesta ou comprar o alimento para entregar e depois a gente monta as cestas, como também, claro, né, o recurso financeiro. Mas aí, como eu falei lá no bazar, roupa, né, alguma coisa que você não usa mais em casa, utensílio doméstico, eu vou trocar meu micro-ondas aqui, esse micro-ondas está bom ainda, só que eu não quero vender, faz a doação. Então, a princípio, qualquer coisa, só aquelas coisas que realmente não tem mais uso, né? Porque tem coisa que tem que ir para o lixo mesmo ou para reciclar, né? Mas todos aquele material que eles são utilizáveis, né, e que podem ser doados, qualquer coisa você pode levar tanto diretamente na creche como no bazar, que fica do lado aí, ou na associação também na Rua dos Engenheiros 680. Então, qualquer tipo de donativo a gente está recebendo. E também tem os canais oficiais do Caritas, né, para quem quiser fazer doação em dinheiro. Também tem lá, né, os canais e as contas para serem depositados. Vou fazer mais um. Está com o Instagram da associação aberto aí, quando quiser apresentar para a gente. Isso, esse é um dos canais. Então, a Associação Espírita Caritas está em todos os canais, né? YouTube, Facebook, aqui Instagram.
O WhatsApp também nós temos. Então, qualquer um que precisar alguma informação adicional, né? Tem o Linktree também, que aparece em todos os nossos canais. Então, pode procurar, pode, né, pesquisar, pode ver aí os projetos, né? Todos eles são visíveis dentro das nossas mídias sociais. E você pode entrar em contato, né? Você entra em contato pelo próprio Instagram, entra em contato pelo Facebook, entra em contato por qualquer canal, né? WhatsApp, telefone, pessoalmente, porque aí vocês podem, quem quiser fazer, né, fazer os donativos, as doações, e também se voluntariar. De repente você tem um tempinho extra e fala assim, eu quero ajudar na confecção da cesta, eu quero ajudar nas visitas, eu quero ajudar lá na creche, eu quero ajudar no bazar, né? Sopa, né? Na sopa, né? Sábado, né? Nós temos tanto o café da manhã como depois a sopa. Então, ali alguns canais, né? Que são os canais que a gente faz nas mídias, né? Evangelho infantil, né? Eu faço um estudo todo domingo de manhã, que é um estudo sobre a psicologia, né? Sobre a evolução. Então, nós temos aí todos esses canais à disposição para as pessoas entrarem, né? E a gente fica de portas e braços abertos lá a qualquer tempo. Uma coisa importante: chazinho de noite de domingo. Quem quiser ir lá também fazer os trabalhos com a noite, o atendimento domingo à noite, né? A partir das 6h30 tem um chá lá que é curativo, como a gente diz, né? Então, estão todos bem-vindos, né? E a gente fica à disposição para quem precisar, né? Para a pessoa poder dar o passe, ela precisa ser desenvolvida em alguma coisa? O passe, na verdade, ele é uma doação energética, né? Ele é Jesus fazia isso, né? Imposição de mãos, a famosa imposição de mãos, né? Quando impunha e providenciava curas, né? As mães fazem todo dia isso com os filhos, né? Quando faz um carinho, quando aconchega, né? É uma transfusão energética, né? É você dar uma doação. Que todos nós temos, que a gente chama que é o magnetismo animal, é o magnetismo humano, né? Isso todos têm, né? Todos têm, é intrínseco ao nosso organismo. Então eu posso doar esse magnetismo, né? Eu posso, através do meu pensamento, da minha intenção, passar esse magnetismo para o próximo. Então, além do magnetismo animal, também esses fluidos que a gente fala, que são os fluidos cósmicos, né? Essa energia. Então, a princípio, toda pessoa pode dar passe, toda pessoa, né? Só que dentro da Casa Espírita Associação a gente tem um curso, né? Porque existem algumas técnicas, existe um determinado tempo, existem algumas formas, né? Um conhecimento para que a pessoa se prepare. Porque sempre que a gente quer doar algo para alguém, a gente tem que estar bem, né? Não que tem que estar sempre bem, não é isso. Mas depende, se eu estou com algum tipo de doença, se eu estou muito energeticamente mais inativo, estou com uma baixa energética, então há alguns momentos que a gente tem que respeitar. Como é que eu vou doar uma pessoa que está doente no hospital, vai doar energia para alguém? Não, ela vai precisar de energia, né? Então, ela numa situação de carência energética, ela precisa receber. Então, a gente tem só alguns cuidados nesse sentido. Mas todas as pessoas, hoje no CART nós temos uma quantidade muito grande de passistas, né? De pessoas que aplicam o passe. De todas as religiões, todas, né? Muitas religiões. Por quê? Porque nós temos o reiki, né? O famoso reiki, todo mundo conhece como é que é o reiki, que é uma transferência energética. Então, para nós é como se fosse uma espécie de passe, né? Claro que é diferente, mas o conceito, o fundamento lá no interior é o mesmo. Então, toda pessoa pode. Se alguém quiser conhecer, né? Seja bem-vindo. A gente estuda, a gente ensina, a gente mostra, e a partir daí a pessoa está habilitada, né, a fazer a doação energética. Agradecer a presença do Evandro. Muito bom. Vamos estar aguardando esse encontro há muito tempo. Que ótimo, fico feliz. Para fechar, deixa um ensinamento de Allan Kardec pra gente. O Allan Kardec foi um cientista, né? E ele, quando se debruçou as mesas girantes lá, que foram as mesas que pulavam e dançavam lá na antiga, na época francesa, né? Ele foi buscar esse entendimento, principalmente quem é que movimenta essa mesa, quem é que responde, o que tem por trás desse movimento, né? E aí ele entendeu que por trás desse movimento tinha uma inteligência, mas que inteligência que é essa? E aí ele descobriu que eram os ditos mortos, né? Aqueles que tinham morrido. Eles continuam vivos, continuam. E eles conseguem agir sobre a matéria? Conseguem. E aí vem o conceito também de unidade e tal. Então, o grande ensinamento, que para mim é mais fantástico, que é o mais consolador, primeiro constata que a morte não existe. Que ótimo, a gente não morre mesmo, né? Fica o corpo, o espírito sobrevive. E ele mostra como é que é a vivência, como é que a gente vive do outro lado da existência.
Então, essa continuidade da vida e como que ela se estabelece, se a gente come, se a gente não come, onde a gente vive, como é que a gente se transporta, toda uma dinâmica de como os espíritos se movimentam no plano espiritual. Aqui, por exemplo, os nossos anjos da guarda, nossos protetores, está todo mundo aqui. Quem tem a visão vai enxergar, quem não tem não vai. Como é que a gente interage com essas pessoas que continuam no planeta após o desencarne? Então essa é a grande mensagem que eu vejo do mestre Dionês, né, Allan Kardec, é a continuidade da vida e como é essa vida do outro lado, de que forma ela é. Porque aqueles que estavam a princípio mortos é que ajudaram a codificar a doutrina, né? O Livro dos Espíritos são 1019 perguntas, onde ele pergunta às entidades: o que vocês fazem aí? Como é que foi seu desencarne? Quem que te recebeu? Né? Então tem toda uma explicação da continuidade da vida e como ela continua após a nossa passagem. Esse, para mim, é um grande ensinamento e talvez um dos maiores deles. A morte não é o fim. Bom, gente, uma alegria para mim. Agradeço a iniciativa. Excelente o trabalho de vocês. Continuem. Né? A área da comunicação é uma das áreas mais apaixonantes que existe. Ser um bom comunicador, como se diz, né, Marco Paulo? É tudo. Importante. Obrigado, viu, gente? A escola Obrigado, te agradece. Legal. Muito bom.